Depressão, uma das doenças mais comuns na terceira idade. Assim que perceberem que tem depressão, procurar um médico. Estatuto do Idoso. Muitos desconhecem direitos previstos na legislação. Obstáculos da tecnologia. Idosos reclamam de caixas eletrônicos dos bancos. No quadro Comendo Bem, aprenda a fazer uma sopa diferente. E você vai conhecer exemplos de superação e força de vontade. O Geração para Geração está no ar. Bom dia. Hoje o Geração para Geração começa tratando de um assunto de saúde pública, a depressão, uma das doenças que mais crescem na terceira idade. Conheça agora como os idosos enfrentam esse drama na reportagem de Eliane Borges e Mônica Duran. Tempo que deveria ser utilizado para descanso e diversão, agora passa lento e já não é mais visto da mesma maneira. A dificuldade de lidar com as perdas e o sentimento de impotência diante da vida tem causado várias doenças entre a população da terceira idade. Uma delas é a depressão, que já atinge cerca de 15% dos idosos no Brasil. A mudança de hábito após a aposentadoria é um dos motivos que podem levar à depressão. No Brasil, as pessoas levam em média 30 anos para se aposentar por tempo de serviço. Eu sou aposentado, eu ganho um salário mínimo. Mas o aposentado tem que se conscientizar que ele só ganha X, ele não pode gastar mais. A gente está encostado, você não pode trabalhar, que no meu caso não tem condição de trabalhar, você tem que viver com o que tem. A incidência da depressão em mulheres com mais de 50 anos é o dobro do que entre os homens com a mesma idade. Isso porque, além dos fenômenos físicos como a menopausa, há também mudanças na vida social, como a saída dos filhos de casa. Já nos homens, o que pesa é a falta de uma rotina constante. O aposentado agora ganha salarinho desse tamanhozinho assim? Ixi, neném. Tem que trabalhar, se não trabalhar o Brasil não cria bigode. Essa aposentada de 61 anos, que não quer ser identificada, entrou em depressão após a morte da mãe dela. Uma era companheira da outra e eu, sem ela, fiquei perdida. Não sabia, aí comecei a me isolar, não procurar os amigos, ficava só deitada, não tinha vontade de comer. E isso foi acontecendo de modo bem devagarinho. Eu procurei vários médicos e não achava a causa da dor nas pernas. Não era física, era um problema mental, era a depressão. A depressão, também conhecida como mal do século, não é uma doença isolada. Pode estar relacionada com outras. De acordo com uma pesquisa divulgada em maio deste ano pela Federação Mundial de Cardiologia, 45% dos infartados têm quadros depressivos. É o que esclarece essa psicóloga. As doenças crônicas degenerativas, como o mal de Alzheimer, que é uma doença crônico-degenerativa, ela pode levar, e com certeza vai levar o idoso à depressão. E isso leva a um sentimento muito ruim nesse idoso. Há pessoas que buscam se ocupar no dia a dia para ter uma vida mental saudável. É o caso deste aposentado. Paulo é voluntário num asilo. Depois que eu parei do último emprego, não consegui arrumar mais serviço, né? E acabei vindo aqui, dando uma mãozinha. Eu já faço 3 anos que ajudo aqui, parte da manhã, como motorista. Na tentativa de buscar melhorar a saúde física e mental dos idosos, algumas casas de repouso incentivam o exercício físico. O Lar São Rafael, por exemplo, oferece aulas de Tai Chi Chuan para os internos. A gente visa um trabalho no geral, corpo, mente e alma. É o físico, psicológico e o espiritual. Os idosos que estão se sentindo tristes e deprimidos podem procurar um dos 5 postos de saúde que oferecem grupos de terapias e que ajudam no tratamento da doença. Os postos que têm esse atendimento são dos Jardins Belo Horizonte, São Pedro, Brasil Novo, Palácio da Saúde e o posto na Vila Real. Todo acompanhamento é gratuito. E para saber sobre o tratamento da depressão na terceira idade, a repórter Eliane Borges está com uma médica geriatra. Bom dia, Eliane. Bom dia. Vamos falar agora com a geriatra Regina Sicora. Bom dia, Regina. Quais os sintomas da depressão na terceira idade? Bom dia para você. Sintomas da terceira idade, eles são mais importantes do que na camada etária mais baixa. Eles são mais intensos, mais crônicos. Aí nós vamos ter o desânimo, sentimentos de desvalia, sentimentos de inutilidade, de abandono, uma solidão frequente porque eles mesmos se isolam da família.
no caso do paciente estar acomodado dentro da família. Choro, recusa comer, recusa sair de casa, fazer exercício e vários outros sintomas. Qual a diferença da depressão na terceira idade comparada com as outras faixas etárias? O paciente idoso, ele já é limitado pela própria idade, muitas vezes limitado pelas doenças que eles angariam com o passar dos anos. Então, nessa faixa, o prejuízo da depressão fica muito mais intenso. Eles ficam muito na cama, eles praticamente não tomam sol nessa fase, eles se negam, recusam tudo que a família vem para melhorar o estado físico e mental deles. Sentimentos sempre de negatividade, de cobrança para a família e de isolamento. Qual a importância do exercício físico para auxiliar o tratamento contra a depressão? O exercício físico sempre foi importante para o paciente de idade. Nessa fase que o paciente está depressivo, a caminhada ou então outros tipos de exercício liberam substâncias que nós chamamos endorfinas. São hormônios que agem na região do córtex cerebral, animando o paciente, desencadeando reações químicas que vão animar o paciente e vão causar um bem-estar maior para ele, tá? Outro fato do exercício físico é que o paciente sai daquele ambiente de confinamento. Ele vai se encontrar com pessoas amigas, pessoas conhecidas, e se no caso de não haver esses encontros, ele vai poder ver a vida caminhando, porque dentro de casa ninguém vê a vida, não é? Obrigada, Regina. Voltamos agora para os estúdios. Obrigado, Eliane. Em outubro deste ano, o Estatuto do Idoso completa 5 anos, e muitos idosos ainda desconhecem os direitos previstos na lei. É o que mostra a reportagem de Gisele Ramos e Beth Galindo. Este senhor admite, não conhece todos os direitos que estão garantidos na legislação. Todos os direitos não, a maioria eu cobro. Para este escritor, as leis específicas para a terceira idade não ajudaram a acabar com a discriminação. O idoso é muito discriminado, inclusive nas conduções. Muitas vezes o motorista passa, deixa o idoso, por causa que tem aquele pessoal lá que para entrar no ônibus é a maior dificuldade. No ano de 2003, foi aprovado o Estatuto do Idoso. São leis que garantem ao idoso dignidade, bem-estar e direito à vida. Aqui em Presidente Prudente, muitos idosos já têm cobrado seus direitos no dia a dia. Mas muitos sofrem pela falta do cumprimento das leis. As leis, elas existem, mas não são devidamente respeitadas. De acordo com o Ministério Público, o principal problema é o descaso com o idoso, e não só o abandono da sociedade. Nós temos muitos casos aí de idosos que têm sido abandonados pela própria família em asilos, por exemplo, mantendo os laços familiares, ou outros que convivem sozinho com 70, 80, às vezes até 90 anos sozinho na própria residência, com problemas de saúde. Alguns direitos aos idosos são questionados, como a lei que prevê que todas as companhias de viagem reservem 2 lugares para idosos viajarem de graça nos roteiros interestaduais. É um direito dos idosos. Dão só para uma pessoa que ganha 2 salários, como é que pode ir para Santa Catarina, Joinville, Itajaí, outras cidades fora do estado de São Paulo, e em São Paulo não dá para a gente passear até São Paulo. Mas devia de atingir todo mundo, né? Mesmo pessoas que ganham mais de 2 salários. O idoso precisa conhecer os direitos para não ser passado para trás. Entrei normalmente como hoje, pagando sem ter ela não me disse nada, que eu não precisava pagar pela idade que eu tenho. O Sesc Termas de Prudente oferece aos idosos aulas de hidroginásticas gratuitas. Os exercícios são praticados dentro d'água e desenvolvem a resistência e a força muscular. O horário é de terça a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã. O curso sou e vai até o dia 12 de dezembro. Para mais informações, o telefone é 3226-3209. Hoje o quadro Comendo Bem traz para você uma receita própria para esta época do ano.
em que o friozinho de final de tarde predomina nos dias de outono. Além de deliciosa, a sopa nutritiva, como é chamada, possui 40 vitaminas essenciais na prevenção de doenças. E o melhor, é facinho de fazer. Você vai precisar de 2 dentes de alho, uma cebola picada, um tomate picadinho também, meia cenoura ralada, meia abobrinha ralada, 180 gramas de carne moída, aveia, sal e 1 litro de água. Para preparar a receita, convidamos uma nutricionista. Coloco o alho. O alho, ele tem um antibiótico e ele tem muitas outras propriedades que auxilia na resposta imunológica do corpo. Agora, o segundo ponto que a gente coloca é a cebola. Daí agora aqui, ó, a gente já tem uma estrutura bioquímica. Os idosos, eles não possuem uma boa palatividade e o alho e a cebola ressalta esse sabor. Agora nós vamos acrescentar o músculo moído, tá? Lembrando que nós vamos utilizar a própria gordura da carne. E aqui nesse processo é onde nós vamos ter a liberação de colágeno, elastina, tá? E nós também vamos ressaltar o sabor dessa sopa. O próximo passo é adicionar o tomate. Todo o alimento, ele possui vitaminas e sais minerais em grandes e pequenas escalas. Então o tomate ele vai dar cor pelo licopeno e ele também vai produzir essas vitaminas a partir do momento do aquecimento e dessa combinação. Agora nós vamos colocar a cenoura, rico em beta-caroteno, ela tem fibras, tá? E o caroteno é a vitamina A. Agora, acrescente a abobrinha. A abobrinha, ela é rica em água e sais minerais. Aqui ó, nós temos uma combinação importante, aonde nós não vemos, mas tem 40 nutrientes. Entendeu? É essa a importância de se fornecer sopa. Depois de colocar a cenoura e a abobrinha, legumes ricos em vitamina A e sais minerais, o próximo passo é colocar água fervida. Por fim, acrescente a aveia. Consequentemente, essa sopa é uma sopa de baixas calorias. A nutricionista alerta que a sopa é boa para qualquer um, mas principalmente para quem tem problemas de pressão alta, cardíacos e diabéticos. A sopa está pronta e quem gosta daquele queijinho para colocar em cima é aconselhável? Depende do paciente. Se tiver pressão alta, problema de colesterol, então a gente orienta que coloque ricota, tá? Amassadinha ou picadinha. Agora, se não tiver nenhum probleminha de saúde, então daí pode colocar o parmesão. E bom apetite! Se você não tiver todos esses ingredientes em casa ou tem algum que você não goste, pode substituir por outros legumes ou até mesmo uma carne de sua preferência. Veja no próximo bloco as barreiras que a terceira idade encontra para lidar com a tecnologia. E ainda, uma turminha animada que vem fazendo a diferença entre os idosos. A gente volta daqui a pouquinho. A amamentação é a fase mais importante para o desenvolvimento de seu bebê. Amamente o máximo que você puder para que seu filho cresça saudável e feliz. Procure a orientação de seu pediatra. Quem ama, amamenta. Se você não respeita os sinais de trânsito, você pode ficar assim. Apoio DR. Oi, soldado. Sim, senhor. Que aspecto é esse?
cansaço, desânimo. Eu estou sabendo, você ontem estava na balada. Soldado, muito bom o seu serviço. Obrigado. Um sentinela da hora, sua postura tá exemplar. O que você fez ontem? Apenas 2 sangues. Muito bom. Então continue assim, tirando um bom serviço. A vida não é só curtição. Seja um bom soldado. Doe sangue. Apoio Ministério da Saúde. Giane, estamos de volta para falar de tecnologia. Já faz muito tempo que os bancos incorporaram os caixas eletrônicos, alegando que as máquinas agilizam o atendimento ao público. Pois é, Dalton, as máquinas realmente podem facilitar a vida de muitas pessoas, mas não dos idosos. É o que vamos ver agora no quadro Mundo Digital com Ricardo Schwartz. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Regiane. Isso é verdade. A dificuldade que os idosos sentem em lidar com a tecnologia nem sempre está em aparelhos ultramodernos. Um simples caixa eletrônico já é um problema comum na vida deles. É o que vamos conferir agora na reportagem de Natasha Dominato. Problemas de visão, medo do cartão ser engolido, falta de habilidade em apertar botões. Esses são alguns dos problemas que o idoso enfrenta quando tem que sacar dinheiro num caixa eletrônico. Na hora de eu digitar os números e aparecer as letras lá para que eu não enxergo direito. É meio complicado, você tem que ter muita atenção e perguntar se é para um funcionário do banco como que é. Onde tem que apertar, que você pode bloquear a conta, né? Seu Orlando é aposentado, tem 78 anos. É um dos exemplos de idosos que tem dificuldades no banco, pois não consegue ler o extrato e não enxerga as informações na tela do caixa. Dificuldade na hora de receber é bastante, né? Sabendo das dificuldades dos idosos, os bancos afeiçoaram alguns serviços. Durante o período de pagamento dos benefícios, a gente tem o pessoal que chega mais cedo, a partir das 9 horas da manhã. Já temos os recepcionistas nas agências para orientar os idosos a fazerem seus saques. Mudanças que não eliminaram os problemas. Eu vim pegar o cartão e tinha uma menina que era estudante que estava ensinando as pessoas que tinham dificuldade, né? E eu fiquei assim um pouco desconfiado e saí fora. O artigo 96 do Estatuto do Idoso diz que é crime impedir ou dificultar a pessoa idosa de realizar operações bancárias. Quem descumpre a lei pode pegar de 6 meses a 1 ano de prisão, além de ter que pagar uma multa. Para evitar problemas na hora de sacar seu dinheiro, aí vão algumas dicas. Evite levar a senha anotada em papel, não peça ajuda a pessoas estranhas e sempre que precisar, procure funcionários do banco que estejam no local devidamente identificados. E por hoje é só. Estou de volta na semana que vem com mais dicas do mundo digital. Até lá! O SESI de Presidente Prudente oferece atividades gratuitas para idosos. Os cursos são de cultura, lazer, oficina de memória, coral e ainda curso para casais. Podem se inscrever pessoas com mais de 55 anos. É só comparecer na rua Ibrahim Nobre, número 588, Parque Furquim, das 5h30 da tarde às 7h30 da noite. Falar com Sônia. O telefone é 3223-2153. Aproveite! Pessoas que estão na terceira idade e ainda desenvolvem algum tipo de ocupação são exemplos para quem já não tem a mesma força de vontade. O repórter Fernando Passos foi às ruas de Presidente Prudente e mostra agora idosos que envelheceram somente na idade, mas continuam com a alma e a disposição de jovens. É impressionante! Juntos, eles somam 253 anos, mais de 2 séculos e meio de vida. Uma geração de exemplos. Histórias diferentes, mas com o mesmo objetivo, viver a vida intensamente. Força de vontade, dedicação e coragem, atitudes que não faltam na vida desses 3 idosos que você vai conhecer agora. Mesmo depois de aposentados, jamais pensaram em ficar parados. Seu Euro faz natação há 10 anos, 5 vezes por semana. É o atual campeão sul-americano. Quando surge uma competição, é presença garantida. Mesmo aos 80 anos de idade. Eu fico mais com um apetite melhor, fico dormindo melhor, respirando melhor
enfim, vivendo melhor, inclusive para mim e para minha família, né? Esta disposição toda pode surpreender você, mas não o técnico do seu Euro. Para Francisco, o espírito de competição é marca registrada do atleta. É ou não é, treinador? Ele é bem perseverante, é difícil faltar um treino e treina e sempre segue o que a gente está pedindo para ele. Ele é campeão sul-americano, campeão brasileiro e campeão paulista. Seu Euro, que inveja da sua disposição. É o que se pode resultar numa ótima saúde. Os especialistas afirmam que idosos que têm uma boa alimentação e praticam algum tipo de esporte têm uma qualidade de vida melhor. O exercício físico, ele é preventivo. Ele previne por quê? Porque ele não evita que a pressão da pessoa aumente, ele diminui o colesterol, então ele não vai deixar com que os vasos se obstruam, evitando assim o derrame cerebral, que são esses vasinhos que acabam obstruindo no cérebro das pessoas e acaba levando uma lesão gravíssima, né? A pessoa ou fica sequelada de cama ou então acaba falecendo. Dona sensata, 90 anos de idade, quase um século de vida e uma coragem de adolescente que surpreende a todos quando sai dirigindo o carro pelas ruas da cidade. Mas eu dirijo aqui quase 50 anos. Descubra o segredo de uma vida saudável você também. Segundo o médico, não é só exercitar o corpo, mas também a mente. Então vamos lá, vamos estudar também, vamos pegar o halteres para a mente, né? Então leitura, palavras cruzadas. Ser aprovado no vestibular é o sonho da maioria dos jovens, uma felicidade sem tamanho. Mas nem todos que tentam conseguem vencer esse desafio. Agora imagine você, a emoção de seu José Galindo, aos 73 anos de idade, passou no vestibular e hoje cursa o primeiro ano da Faculdade de Comunicação Social. Um dos motivos é que eu aposentei e, como sempre trabalhei, eu achei impossível ficar parado. Principalmente para dar um exemplo para as filhas, que eu tenho 6 filhas e só uma quis estudar. As outras não, alegando que já havia passado a idade. Força de vontade que causa admiração nos companheiros de sala. Eu acho legal porque incentiva a gente que mesmo chegando no trabalho às vezes cansado para vir estudar, a gente meio desanimado, ver ele com o problema da coluna que ele tem. Ele vem todo dia, ele interage na aula, participa, sim, realmente acho que é um bom exemplo para todos. O Sr. José, ele é um exemplo, na minha opinião, porque ele não se limitou ao que a sociedade prega, dizendo que as pessoas têm prazo de validade. As atividades, quando são realizadas com prazer, podem prevenir doenças, como o mal de Alzheimer e o mal de Parkinson. Mas é bom lembrar que nada pode ser feito em excesso. Então tem que exercitar a mente, tem que exercitar o corpo, tem que ter boa alimentação. Não significa que a pessoa não vai ter Alzheimer fazendo isso, mas significa que ela pode demorar mais para se manifestar e se manifestar de uma forma mais leve até do que se manifestaria numa pessoa sedentária, fumante. Dalton, são exemplos como esses que a gente deve seguir. Pois é, Regiane, faz a gente pensar um pouco mais sobre a nossa vida. O Geração para Geração fica por aqui. Tenha uma ótima tarde. Até semana que vem. Tchau!